Filipenses enquanto eu louvava, mas eu queria que vocês lessem o texto de 1 Pedro, meu xará, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. O apóstolo Pedro, ele está falando de uma forma clara e objetiva sobre as multiformas de Deus, né? As maneiras como ele age, como ele encontra cada um e como ele trabalha diferente na vida de cada um, mas sempre com o mesmo objetivo. Eu vou ler com vocês 1 Pedro 4, 10 e 11, fala: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. Isso é maravilhoso, né, irmão? Isso aí é algo que a gente realmente só entende depois de uma trajetória com ele, de caminhada, de relacionamento, a gente começa a entender um pouquinho dessa forma de Deus agir. Para mim, hoje estou com 42 anos, casado, pai de uma garotinha chamada Isabel, tem 7 aninhos, é uma princesa, né? E aí, num paralelo que eu sempre levei com a parte profissional e a música, e graças a Deus por isso, porque a música foi um canal para que eu aceitasse ao Senhor Jesus. No momento chave, ela apareceu, né? E hoje eu estou na licenciatura, tentando seguir aí uma forma de ter o sustento por meio da música. Então, isso é algo que veio um pouquinho tardio, mas também como consequências de toda uma realidade que vivemos, que eu pretendo dividir um pouquinho com vocês. Bom, primeiro, a minha história de 0 até 22 anos, ela não tem muita novidade. Aquele garotinho da camisa listrada, de que chute calça jeans, que estava sempre lá correndo nos corredores da Igreja Apostólica, nasci ali dentro, cresci ali dentro, né? E meus pais, amo meus pais, sempre muito carinhosos, mas eles eram muito tranquilos em relação aos filhos, né? Eu acho que essa é uma característica dos mais antigos ali, que viveram ali, simplesmente pelo fato de ser da instituição, de ser daquela igreja, já era motivo para você não precisa se preocupar com seu filho, porque ele já está no céu. Ele é uma bênção, ele é um anjinho do céu. Então, a gente acaba crescendo com aqueles defeitinhos escondidos, né? E a gente aprende a mentir, porque tudo que das famílias mais tradicionais, é uma característica, tudo que você tenta fazer no convívio com os amigos de escola, da rua que você mora, é tudo muito distante, muito diferente, muito proibido, mas o grande problema é que não existe um porquê, né? Você não pode fazer isso, você não vai fazer isso, por quê? Porque não pode, né? E não pergunta de novo não, menino, senão você vai apanhar. Então, essa foi a nossa infância toda, pré-adolescência, até chegar ali na idade de homenzinho. Na verdade, a gente cresce totalmente despreparado para a vida. Eu compartilho com vocês que aos 18 anos de idade eu já trabalhava, tive a sorte de entrar como garotinho ainda num escritório grande aqui de São Paulo, Pinheiro Neto Advogados. Eu fazia ali um trabalho interno e houve algumas promoções, de repente eu estava ali, ganhava muito bem, e aí eu já aproveitei, já não quis mais ir para a escola e ficava ali naquela situação, achando que eu já pertencia ao reino dos céus, por ser um menino bonzinho, amado por todos, simpático. E então eu estava ali tocando
naquele ambiente que eu pertencia, eu achava que eu era o melhor músico da face da terra, existia aquela soberbinha apostólica embutida dentro do coração, né? Que como a gente, infelizmente, tem um pouquinho disso, e, e foi assim, aos 18 anos eu arrumei uma namorada e eu fiquei deslumbrado, e eu quis casar de todo jeito. E eu não tinha preparo nenhum, e não tinha como acontecer diferente, né? O casamento aconteceu e durou pouquíssimo tempo e foi horrível. Até hoje a gente não entende muito bem como aconteceu nem como acabou. Mas essa é uma realidade que passou, a gente conta porque faz parte da realidade, a gente não pode ignorar, a gente aprende com todas as situações. E, de repente, veio o questionamento. Aos 20 anos, foi quando eu comecei a sentir falta de Jesus. Eu ia para a igreja, eu tocava aqueles hinos, eu tocava, mas eu falava assim, mas espera aí, eu sinto falta de Jesus. Porque você começa a ouvir outros testemunhos, começa já na fase adulta, você já começa a ser questionado por amigos mais próximos sobre a fé. Então, diante dos primeiros questionamentos, eu comecei a observar. Eu sinto falta de Jesus aqui. E isso foi tomando uma proporção de modo que eu não aguentei. Eu comecei um pouquinho antes, não sei se vocês lembram, os mais chegados da gente, era por volta ali de 20 anos, eu estava, a gente tinha uma amizade, o Zazá, que foi o Isaías, que foi um querido, ele foi maravilhoso no convívio, na amizade, o Wellington pode compartilhar, a gente tinha ali como amigo o Ismael, e quando a gente se juntava, a gente passava horas e horas e horas cantando músicas lá da igreja. E a gente acabou pegando uma certa amizade, um carinho maior. E, de repente, aconteceram algumas coisas que nós fomos disciplinados, né? Nós fomos excluídos. Saiu lá no boletim da igreja que nós estávamos excluídos, riscados. E eu chorei muito, eu lembro que eu fui para casa, eu chorei, puxa vida, meu pai super envergonhado, meu pai com aquela cara assim, falou assim, eu não acredito que você... E eu, pai, me desculpa, mas enfim, né, tal. Aí, beleza. Não, vou escrever uma carta. Aí escrevi uma carta lá para o senhor autor, dizendo assim, olha, o senhor me perdoa, porque eu gosto muito do Corinthians, eu gosto muito de futebol, e eu acho que foi por isso que o senhor me excluiu. Acho que não foi por causa de cantar lá na casa do Wellington, não. E eu nunca recebi resposta da carta, eu só sei que um belo dia a Efigênia mandou um recado dizendo que eu podia voltar, né? Aí eu voltei. Eu voltei e quando eu voltei já era diferente, já estranhava demais, já não conseguia ouvir um sermão, já não conseguia ficar ali dentro. Mas em paralelo já começava a acontecer. O Isaías, ele começou a frequentar a igreja, a Assembleia de Deus, e ele começou a ouvir a palavra de uma forma clara, e ele aceitou Jesus, e ele tinha os propósitos dele, mas ele permaneceu ali na convivência com a gente, principalmente porque ele queria ganhar alguns amigos e espalhar no coração dos amigos, em primeiro lugar, a palavra de Deus. E eu fui um dos alvos dele. Todo dia de manhã ele ligava para mim. E aí, Pedrão, como é que você tá? Eu falava, tô bem. Jesus te ama. Aí teve um dia que eu falei para ele, se você não falasse, eu não ia saber. E foi os primeiros contatos, e eu, sai para lá com esse negócio de Bíblia, tal, não sei o quê. Pedrão, Jesus te ama, você não sabe como que você é amado, tal. E um paralelo começou a acontecer, eu ligava o rádio e eu começava a ouvir
uma canção do momento, na época, que estava tocando nos rádios do Diante do Trono, que cantava assim: preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. E isso foi mexendo comigo, essa música. E aconteceu que esse fato aconteceu, acho que umas 30 vezes. Eu ligava o rádio e essa música estava tocando. E eu comecei a notar que a partir da terceira, quarta vez, eu parei para ouvir inteira. E eu indo trabalhar no metrô, eu começava a cantar essas frases. Também, num paralelo, conheci uma amiga chamada Bianca, que frequentava a Sara Nossa Terra, ali na Consolação. E ela fazia parte do grupo de louvor da igreja. Ela me convidou para ir num dia lá, assistir o culto. E quando eu entrei na igreja, estava cantando: preciso de ti, preciso do teu perdão. Kelly, tudo bem? Preciso de ti, quebranta meu coração. E assim foi. Quando eu aceitei o convite do Isaías para ir na Mipo Brasileira, assistir um culto, eu errei o dia. Eu errei o dia do culto, eu fui num sábado. E quando eu cheguei no sábado, não tinha culto normal, era uma festividade de um coral jovem evangélico chamado Rejoicing, e eles estavam todos preparados para uma apresentação de louvor, e a igreja lotada, lotada. Pois quando eu cheguei, notaram que eu estava perdido, que eu era um visitante. Alguém me pegou pelo braço e me colocou lá no banco da frente. Lá tinha um lugarzinho separado para visitante que estava chegando. Então, assisti tudo de pertinho. E o Senhor falou grande, porque aquelas músicas eu chorava toda a canção. E não era só pela beleza da canção, mas é porque aquele anseio que eu tinha de sentir falta do Senhor Jesus, ele estava acontecendo ali. Ele estava me mostrando a presença dele que eu conhecia, mas não sentia. E ali eu estava sentindo. Então, isso foi muito forte para mim. Eu voltei no dia seguinte. Quando eu voltei no dia seguinte, eu fui à igreja, o Isaías me recebeu com a maior alegria. Me abraçou e me pôs lá e ficou comigo e cantava junto comigo. E chegou no final do culto a palavra abençoada que eu ouvi ali, e a minha conversão foi genuína. Naquele dia, né, a palavra veio de encontro, e eu por ser de onde eu era muito acanhado, tinha muita vergonha. E eu não quis levantar a mão na hora do apelo. As pessoas levantaram a mão, eu não levantei, eu fiquei lá no meu banco sentadinho. E aí eu abaixei a cabeça e falei assim: Senhor, eu te quero, tá? Eu te quero. Mas eu não vou lá na frente, não. E aí, quando terminou, passou uns 10 cultos, o Zazá falou assim para mim: ô Pedrão, você tem um coração de pedra aí, você não levanta a mão, você não aceita Jesus. Eu falei: eu já aceitei, Zazá, eu quero me batizar, me apresenta lá, onde eu posso me batizar? Ele: ô, glória! E foi assim que aconteceu a conversão. Essa foi a primeira parte. A segunda parte, pós-conversão, veio o choque de realidade, porque eu cheguei em casa, já não tinha mais como ir onde eu ia frequentar cultos, né? Eu tinha voltado a conviver com os meus pais e eu falei para eles: ó, pai, eu não acredito mais na profissão de fé do Senhor. Eu queria ser muito sincero com o Senhor, de dizer que eu amo muito o Senhor, mas eu não quero mais, e eu vou seguir meu caminho. E foi um choque para ele. Eu lembro que ele foi como se ele tivesse desfalecido. Ele ficou muito triste, foi um choque muito grande, sempre teve um xodó muito grande comigo. E eu, sem poder me expressar, sem poder falar, eu falei: eu não posso conversar com ele ainda, porque eu tenho pouquíssimo conhecimento,
né? Mas um pouquinho que eu pude falar foi assim, pai, eu acredito que existe uma mentira nessa fé que a gente professa, e eu acredito que o Senhor um dia vai descobrir, né? Que um dia o Senhor vai descobrir. E esse choque veio mediante a um afastamento, a um esfriamento da amizade e do carinho mútuo. Então aí entra a questão um pouco da religiosidade, que é o que mais afeta o velho eu, a velha prática religiosa. O espírito farisaico, ele é algo muito forte, porque o espírito farisaico, ele é aquele que conhece, por exemplo, a doutrina que defende como ninguém. E ele é muito, o espírito farisaico, ele julga para condenação. Ele não julga o próximo na linha horizontal, que é onde nós somos autorizados a julgar. O julgamento na horizontal é aquele que você pode analisar os frutos do outro e ver se ele está dando bons frutos ou não, para que você possa aprender, caminhar junto, andar junto, né? Esse é o julgamento que a gente pode fazer na linha horizontal. Na linha vertical, esse julgamento é proibido. Nós não sabemos da parte de ninguém, o próximo, um irmão nosso, até pessoas que nós não conhecemos, nós não podemos afirmar se essa pessoa é ou não de Deus, se ele é aceito, se vai ser aceito, se vai ser negado por Deus, se está condenado, se está no céu, se não é, se é dele, se não é. Isso nós não somos autorizados a fazer. E o espírito farisaico, ele é assim. Então, quando eu lembro que eu comecei a primeira coisa que eu comecei a fazer foi deixar a barba, usar um colarzinho que eu ganhei lá na NIP, na igreja, e isso era um motivo de ele se sentir muito mal. É como se eu estivesse colocando um ídolo, pendurando um ídolo no visível, né? Um ídolo que não que fosse o dele, mas um ídolo religioso qualquer, que pudesse afastar a gente e ir direto para o inferno, assim. Foi uma coisa meio terrível. E eu lembro, por que eu cito o espírito farisaico? Porque meu pai, a infância dele foi, ele cresceu, ele tinha dois patrões, um corintiano e um São Paulino. E eles gostavam muito do meu pai. E para o meu pai, para não brigar com um, ele não contava para nenhum nem para o outro se ele era corintiano ou se era São Paulino, porque os dois, ambos, convidavam ele para ir no jogo com eles. Vamos, Pedrinho. Ele falava, vamos. Então, eu no jogo do São Paulo, vamos, Pedrinho, vamos. E ele amava futebol. E quando ele se converteu, ele tinha 18 anos lá, ele conheceu as entidades que hoje é aniversaria. Ele conheceu e pessoalmente, então foi muito forte para ele, né? Então, assim, ele rompeu com o futebol. Mas o futebol, ele cresceu nisso. Né? Então, você imagina, a nossa conversa, mesmo lá eu crescendo dentro da igreja, assim, meu pai, você viu quanto foi o jogo? Foi 1-0, foi 2-0, né? E era assim, lá mesmo, no ambiente lá da igreja. E você via meu pai, né, sempre muito bem alinhado, sempre muito sério, muito, né, muito top da linha, assim. O bilhetinho verde, o bloquinho de bilhete verde dele era desse tamanho, assim, ó, que ele descia a caneta na turma. E foi muito legal, porque quando eu comecei a ver isso, começou a cair a ficha em mim, desse espírito farisaico, né? E um belo dia eu não aguentei, eu escrevi uma carta para ele, 3 páginas. Aí já tinha 1 ano, 2 anos de prática cristã, aprendendo, escrevi versículo por versículo, tudo
um relacionado com o outro. E ele devolveu uma carta para mim, em vez de 3 folhas, tinha 6 folhas. E todas dizendo assim, olha, você sofreu uma lavagem cerebral e um dia você vai ver que você está errado. Eu falei, então tudo bem, então eu vou aguardar esse dia, mas eu gostaria que se o senhor pudesse ver o contrário, que o senhor levasse em conta. E a partir de então a gente ficou uns 5 anos praticamente sem proximidade, porque foi muito forte, isso foi muito forte para mim, né? Minha mãe também. Minha mãe tinha testemunhos que ela verbalizava que foram coisas criadas da cabeça dela, como cura em sonho. E ela, antes, uma característica muito legal é que ela, ao invés de esperar a quem ela confiava, né, que ela chegava lá para contar, ela dizia assim, olha, eu sonhei com o senhor e o senhor fez isso, isso e isso. E ele dizia, eu fiz mesmo, eu estava lá. Quer dizer, só que ela já contou tudo que ele, né, para ele, tudo que ele fez. Ele, isso mesmo, eu estava lá, eu fiz isso. Aí ela viu, ele confirmou, era ele sim, né? Então aí, o que aconteceu? Eu me lembro de uma das orações em relação aos meus pais, que eu falei para Deus assim, Deus, se possível um dia, dê um sinal visível para eles. Dê um sinal visível. E eu esqueci disso. Pois, irmãos, citei aqui o versículo do apóstolo Pedro, que fala das multiformes, né? Para cada um ele age de um jeito. Deus não é um Deus 2 mais 2. Ele não faz as coisas igualzinho, não. Ele é Deus e ele age da forma dele, no tempo dele. E o que os meus pais, eles aceitaram negar a fé que eles tinham por um sinal visível, irmãos. Acreditem. A minha mãe, lá na porta da igreja onde ela ia, ela viu algo que ela tinha horror. Algo que minha mãe tinha horror era arruda. E ela viu um galho de arruda na orelha do Albertone. E ela viu com os próprios olhos. Então, isso é algo assim, para a gente saber que as nossas orações pelos nossos familiares demorou 10 anos, irmãos. 10 anos eu orando por eles. Para mim, muitas vezes eu dizia assim, olha, não vai acontecer não, meus pais vão morrer lá. Eu não acreditava. E outra coisa que eu queria desmistificar para vocês, que eu compartilho da minha forma, as orações pelos meus pais não eram aquelas orações que eu dobrava o joelho para orar e ficava ali 1h40 orando. Eram orações sinceras a todo momento. Seja deitado, seja sentado. E isso é bíblico. Tem grandes homens de Deus que oravam deitado. Outros oravam sentados. Não vou citar esses textos agora porque fica muito longo. Outros oravam em constante oração. Uma vida de oração é você estabelecer um diálogo com Deus em que tudo que você faz é uma forma de oração. Quando você está louvando, você é uma forma de oração, né? Uma vez eu vi um grande pastor, ele disse assim, ele achava que ele orava muito pouco. E ele disse, hoje eu vou acabar com essa coisa de orar muito pouco. Hoje eu vou orar bastante. Aí ele pegou o relógio, colocou do lado da cama dele e falou assim, hoje tem que ser 30 minutos. 30 minutos orando. E ele pôs a Bíblia, ele abriu, ele leu o texto e começou a orar. Aí ele disse assim, e eu comecei a orar e eu passei dos 30 minutos. Quando eu fui ver, 1h20, tinha uma roda de baba em cima da minha Bíblia. Entende? Um grande pastor, um grande pregador, que tem 75 anos, uma trajetória de vida cheia de bênçãos, em que os testemunhos podem comprovar, e não tem essa coisa da regra, do fazer, de como fazer,
né? É muito natural. Os meus pais, eles aceitaram a Cristo por uma oração dessas que eu fiz, casual. Eu não me lembro se eu estava andando para o trabalho, se eu estava sentado na cadeira do trabalho ou se eu estava deitado na minha cama, mas eu lembro que eu fiz essa oração. E foi assim que aconteceu. Meus pais, eles aceitaram, e logo depois deles, veio todo o resto da minha família. Hoje, não tem nenhuma pessoa que não é convertida na minha família. Minha família é grande. Todos eles são convertidos no Senhor. Todos eles têm horror de lembrar do passado, da crença que professavam. Todos eles estão... um dos últimos cultos que eu fui, eu pude ver todos lá. Então, e cada um foi alcançado de uma forma diferente, e que esse texto traz a ideia das multiformas de Deus, né? O choque de graça e de merecimento, e aí eu encaminho para o encerramento do que eu quero compartilhar com vocês, eu vou deixar 2 textos bíblicos, e eu vou citá-los rapidamente, mas porque eu quero mostrar para vocês como que é forte a questão da graça e a questão do merecimento. Na cabeça dos meus pais, da minha família e da minha também, era muito difícil entender a graça de Deus. Mas como é que pode o Senhor nos atender com graça se eu não mereço? E isso é uma conta que não fecha se você pensar como os fariseus, como os estudiosos do passado, do tempo de Israel, e nós temos eles ainda hoje. E o espírito farisaico muitas vezes caminha com a gente também, né? Nós temos a tendência natural, até pelo meio de onde viemos, de às vezes julgar questões que não competem a nós, que não é da nossa alçada. Então, o primeiro texto, eu quero citar o texto de Êxodo, no capítulo 31, no versículo 18, quando Deus estabeleceu a lei. Então, aconteceu lá, que está escrito assim, ó: aconteceu que quando o Senhor terminou de orientar Moisés, no alto do monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho da aliança, 2 placas de pedra com seus mandamentos escritos pelo dedo de Deus. O dedo de Deus é quem escreveu nas pedras os 10 mandamentos. O Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui encarnado, ele disse: eu sou o cumprimento da lei. Eu não vim banir a lei. Eu sou o cumprimento da lei. O poder de Deus é o Senhor Jesus Cristo. João fala que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o poder da palavra de Deus, quando ele diz: haja luz, e houve luz. Por que houve luz? Porque o Senhor Jesus Cristo é o poder da palavra. O dedo de Deus é a ação, é o verbo de Deus. O dedo de Deus é o dedo do Senhor Jesus Cristo que escreveu naquela pedra. É o mesmo dedo que quando, em João 8:3, do versículo 3 ao 6, escreveu diante daquela mulher que tinha sido pega em adultério. E está escrito na Bíblia assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E lá, na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Pois tu, o que dizes? E Cristo olhou para eles, né? E todos sabem da resposta clássica, né? Quem é que nunca pecou? Que atire a primeira pedra. Eu imagino aquela cena, pessoas já com uma pedrona na mão, assim, pronta para atirar, e as pedras começaram a cair no chão, porque não teve um capaz de atirar essa pedra.
E aí, a grandeza desse texto encerra dizendo assim: mas Jesus, inclinando-se, depois que eles disseram, não, ninguém te condenou, ele falou para a mulher, eu também não te condeno, pode ir, querido. O que acontece? Ele se inclina, escreve no chão. Algumas tradições traz a palavra escreveu na terra, outras falam escreveu na areia. O que significa chão, terra, areia? Significa que já não é mais uma pedra, é um lugar arenoso, onde em pouco tempo o vento vai apagar. Escreve na terra alguma coisa e volta lá depois de 1 hora para você ver se está lá escrito. Não está mais. Escreve na areia, sai e volta. Olha o que você escreveu, não está mais. O chão, geralmente, o chão daquela época era um chão arenoso. E ele escreve no chão. E ele escreve ali. O que vocês acham que ele escreveu ali? O mesmo dedo, irmãos, percebem? É o mesmo dedo que escreveu para Moisés as tábuas. Não é outro dedo. Não é outro dedo. E isso é maravilhoso. A gente tem uma falha de compreensão teológica que dá a sensação de que o Senhor Jesus Cristo, quando ele vem encarnar, ele deixa de ser ele por um tempo para voltar para a eternidade depois de ressurreto. Não existe isso. Um ser não pode deixar de ser. Ele simplesmente desce e volta. O mesmo dedo que escreveu para Moisés é o mesmo dedo que escreveu na pedra, no chão, que escreveu na terra. Então, o que ele responde quando ele é questionado pelos fariseus e ele diz, eu não vim banir a lei, eu vim cumprir. Por que as pessoas se enganavam tanto, principalmente os religiosos? Os escribas e os fariseus, eles sabiam qualquer letra que estava escrita na lei. Se você errasse uma fala, opa, tá errado aí. Tá errado aí. Eles sabiam. Jesus chamou eles de sepulcros caiados, branquinho por fora e podre por dentro. Então, nós temos essa dificuldade de entender merecimento e graça, porque nós viemos de um lugar que tinha o espírito farisaico, de julgar mediante um texto escrito, sem amor. Por que os fariseus, os religiosos da época, erraram e apedrejaram e estavam com a pedra para apedrejar aquela mulher? E por que eles crucificaram o Senhor Jesus e lá diante de Pôncio Pilatos gritavam Barrabás, Barrabás? Por quê? Eles se basearam num texto escrito sem amor. O Senhor Jesus, quando ele fala, eu vim cumprir a lei, é porque ele veio cumprir a lei amando. A lei dizia que não podia curar no sábado, ele curou no sábado, porque ele estava amando. A lei dizia que não podia andar com pecadores, ele andava com pecadores, porque ele estava amando. A lei dizia que não podia comer com a mão suja, e ele comia com a mão suja, porque ele estava amando. Ele não podia conversar com uma mulher estrangeira, mas ele conversou, porque ele estava amando. E nós nos baseamos em preceitos humanos, até hoje. Basta aparecer um pastor de uma igreja com uma ideia torta, e a gente aceita, porque a gente tem a tendência, a gente mora num país que é místico, cheio de crenças, e a gente esquece do Senhor Jesus Cristo, e a gente fica se apegando a preceitos humanos. Eu vou encerrar para vocês com uma historinha. Um rabino escreveu um livro, um judeu. Ele escreveu um livro, é um monólogo. Nesse monólogo, ele conta um fato que diz o seguinte: uma mulher estava em casa e a filha estava chorando porque precisava comer, já estava 3 dias sem comer. E a mulher olhou no quintal e viu uma galinha.
ela pensou na hora em fazer uma canja com a galinha. E foi isso que ela fez. Ela correu atrás da galinha, pegou a galinha, mas a galinha era manca, era defeituosa. E a lei fala que um judeu não pode comer animal defeituoso, não pode oferecer em sacrifício, muito menos. Essa mulher era tão obediente que ela pegou a galinha e foi na casa do rabino para perguntar se o rabino autorizava ela matar aquela galinha, porque era um caso de exceção. Ela precisava matar aquela galinha porque a filha estava precisando comer e ela não tinha o que dar de comer. Essa moça foi até a casa do rabino, bateu na porta. O rabino não atendeu, mandou a empregada. A empregada chegou na porta e ela disse assim: eu estou desesperada, minha filha está com fome. 3 dias. Leva essa galinha para o rabino, pelo amor de Deus, pergunta para ele se eu posso matar e comer. O rabino, esperando lá dentro, a mulher chegar para dizer o que estava acontecendo. A empregada chegou, mostrou a galinha para ele e falou assim: rabino, essa mulher está desesperada lá fora, ela está chorando, a filha dela está chorando, 3 dias sem comer, ela quer matar essa galinha. Ele falou: deixa eu ver essa galinha. Aí ele olhou a galinha e falou: não vai matar, não. Não vai fazer canja para a filha, não. A galinha é defeituosa e a lei fala que não. A mulher cortou, mas rabino, a mulher está lá chorando. Não. Pois ela pegou a galinha, cabisbaixo, voltou no portão e falou para a mulher assim: olha, o rabino falou para eu falar para você que ele deixou você matar a galinha e fazer uma canja. A mulher ficou tão feliz, ela pegou a galinha e saiu a 1000 por hora para fazer a canja para a filha. Quando a empregada voltou para casa, o rabino estava: você me desobedeceu. Quem te autorizou a dar uma ordem em meu nome? E aí ele ouviu a resposta mais incrível que ele poderia ouvir na vida. Ele, religioso, conhecedor, ouviu a seguinte resposta da empregada: o senhor olhou a lei e a galinha. Eu olhei a galinha e olhei a mulher. Quem amou mais? Quem olhou a lei e a galinha ou quem olhou a lei e a mulher? Quem amou mais? Quem é que fez o que Jesus faria? Entende, irmãos? É isso. Eu desejo que vocês tenham uma caminhada de fé. Isso é um pouquinho do que eu senti no coração de compartilhar com vocês. Eu estou muito feliz. Eu sei que a trajetória com Cristo, ela não é fácil, mas ela é cheia de graça. O Senhor nos alcança todos os dias. Eu estou aqui, eu estou passando por momentos terríveis, que eu não posso revelar agora, mas são momentos difíceis. Nós temos a maioria dos irmãos que estão passando por momentos difíceis, e é assim, é ajudando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, no amor de Cristo, que excede a todo entendimento. A gente tem que ser coração aberto para o órfão, para a viúva, a gente tem que saber dividir o nosso prato, a gente tem que saber dividir a nossa coberta, a gente tem que saber dividir o pouco que a gente tem, porque senão a nossa passagem por aqui não vai valer de nada. Se nós não tivermos a essência do Cristo, a essência do cristianismo dentro de nós, nenhuma religião, nenhuma religiosidade, nenhuma prática de fé vai te salvar. Nós temos as multiformas de Deus e nós temos milhares de placas de igrejas. Cada placa tem uma forma de cultuar e de fazer o trabalho para o Senhor. Mas, a partir do momento que você se apega à forma e faz da forma acima do próprio Cristo,
do próprio Deus, quando você deixa de amar, quando você deixa de praticar o que ele realmente pediu como essência, aí a gente continua caminhando de acordo com a nossa velha espiritualidade. Então é isso. Que vocês tenham amor, que vocês tenham o senso de oração um pelos outros, de nunca julgar na linha vertical, porque essa não é permitido por nós. Só Deus conhece o coração das pessoas e só nós podemos, e nós temos o único dever, que é fazer em função do reino de Deus. É a ordem que ele deixou. Ide, pregai o evangelho, não se envergonhe do Senhor, em todo momento fale dele, e ame. E o resto? O resto não importa. Ah, mas eu estou sofrendo, eu estou desempregado, eu estou atrás de uma bênção, eu preciso de uma companhia, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não importa. Se você está com ele, se você está trabalhando em função dele, ele está te vendo, ele está com você todos os dias, como a Bíblia diz, o próprio Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias. Ele está aí do seu lado. Ele está aí com você. E é isso. Que nós saibamos reconhecer que ele está do nosso lado em todo tempo, a todo momento, em qualquer momento difícil. E é assim, de glória em glória, como a Bíblia diz, né? Vencendo, 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 sempre. E um abraço para vocês. A paz do Senhor Jesus. Um prazer. Ora por nós, Pedrinho. Ora por nós. Ora. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Te agradeço por cada vida aqui presente, cada família representada. Te agradeço porque o Senhor nos alcançou com sabedoria e graça. E as suas multiformas, Senhor, nos alcança todos os dias. O Senhor nos dê força para enfrentar os momentos difíceis. A tua palavra diz, tendes bom ânimo. Se ele venceu o mundo, o Senhor venceu o mundo, nós também podemos vencer no poder que está em ti e que está em nós por meio da tua palavra. Senhor. Nós te agradecemos no precioso nome de Jesus por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa para nós. Em nome de Jesus. Amém. Linda testemunho, linda palavra. Que Deus possa te abençoar cada dia mais. Muito obrigado por você ter sido bênção, por ter sido instrumento para trazer essa mensagem para nós. Muito obrigado por você ter aceito esse convite. Tá bom? Que Deus possa te abençoar cada dia mais, viu, irmão? Deus te abençoe. Tá bom? Ó, o Ednei tá aqui, nosso amigo Ednei. Ô, Ednei! Cadê ele? Tá aqui, ó, fazendo coraçãozinho. Ele não sabe ligar o microfone. Tá aí, ó. Todos vocês. O Daí, o Paulo, a Nessi, o Tino, a Ângela. A Ângela de Brasil. O Davi, o Nilson. Olha o Odinei aí, ó. Todos vocês aí. Um abraço. Viu? Parabéns. Você liga o microfone sim, rapaz. Deus abençoe. Vamos por aqui, cada dia crescendo mais na palavra e levando uma palavra. Amém. Amém. Cresçam na palavra e na sabedoria e no conhecimento.